Bom, mais uma vez, vamos começar mais um encontro. E o tema de hoje vai ser a fé que agrada a Deus. E essa palavra ela tem como base Hebreus, né, capítulo 11, versículo 6, e Gênesis também, capítulo 4. E aí a palavra em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E é com essa palavra que a gente inicia, porque já que a gente está falando da fé que agrada a Deus, né, a gente vai mergulhar depois, a gente vai descobrir que existe um tipo de fé que agrada a Deus. Mas uma coisa que é mais primordial ainda, né, mais do que querer saber que tipo de fé, é termos fé. Né? Então, Hebreus, esse versículo é muito importante porque ele não diz que é difícil agradar a Deus sem fé, ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente passa meio que, lê isso e passa meio que batido, não, eu preciso ter fé. Não, mas esse versículo fala muito mais do que isso. Ele fala que não é o nosso esforço que agrada a Deus. Né? Muitas vezes a gente acha que são as nossas obras, é o nosso esforço, até para às vezes mudar algo dentro de nós, que é o que vai agradar a Deus, e não é, né? Não é a aparência religiosa, ou seja, não é o fato de eu ir para a igreja, né, todo final de semana, não é o fato de eu participar de grupos de estudos, não é o fato de eu liderar ministérios, não é nada disso que vai realmente agradar a Deus. E não é apenas fazer as coisas para Ele. Né? O que agrada a Deus é a fé. Se eu fizer tudo isso, né? Se eu tiver essas três características, o esforço, a aparência religiosa, né? E fazer as coisas para Ele, mas se eu não tiver fé, eu não tenho como agradá-lo. E aí, antes da gente entrar na palavra propriamente dita para entender que tipo de fé é esse, nós vamos entender primeiro o que é fé. Né? E aí o capítulo 11 mesmo, ele traz ele traz uma definição que é a definição clássica de fé, e todo mundo repete isso, né? Que ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa falar. Primeiro, que é a certeza do que se espera. O que é você ter a certeza do que se espera? Né? É confiar nas promessas de Deus antes delas acontecerem. Então, você, às vezes, tem um desejo, e esse desejo você entregou a Deus e Ele tem uma promessa para a sua vida, você precisa acreditar, né, na manifestação dessa promessa antes mesmo dela acontecer. Então, isso é fé. E a segunda questão é a convicção do que não se vê. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que devemos acreditar em Deus mesmo quando não há uma evidência visível. Né? Mesmo quando não há, aí você vai falar, mas isso tem a ver com confiar nas promessas antes que você acabou de falar. Não, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que devemos acreditar mesmo que não há sinais nenhum de que aquilo que você está esperando vá acontecer. Né? De repente você está esperando por uma casa, mas você não tem dinheiro, você não sabe aonde ainda, você não tem o projeto, nada, entendeu? Então, quando você não tem nada, mas você tem aquela promessa, Deus falou que iria te dar, né? Então e aí você crê nisso, mesmo você não vendo nada ainda, né? Isso é acreditar em algo sem uma evidência visível. Então, isso é fé. E aí, para a gente exemplificar aqui e deixar até mais fácil o entendimento, a gente já acredita em coisas que a gente não vê, né, e que não há evidência e que não tem nada a ver com fé. Por exemplo, se a gente for pegar a ciência e a gente vê a lei da gravidade, é a mesma coisa. O que é a lei da gravidade? A gravidade é uma força que ela é o quê? Ela é invisível e ela mantém tudo no lugar. Então, se eu pegar esse estojo aqui e soltar ele aqui e eu perguntar para vocês o que vai acontecer, todos vão responder a mesma coisa. O estojo vai cair no chão. Por quê? Sem ver. Porque você já crê
na lei da gravidade. Então, se eu soltar, você sabe o que vai acontecer. Então, você não está vendo a gravidade aqui, mas a gente sabe que ela existe e sabe o que ela faz. E da mesma forma, é a fé. Né? A Bíblia vai dizer, né, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, só que o primeiro versículo, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Né? E aí, fazendo esse paralelo com a gravidade, né, a gravidade é uma força que, o quê? Que sustenta o universo físico. E a fé é uma força que sustenta a vida espiritual. Sem gravidade, haveria o quê? Um caos no universo. Se a gravidade é a força que mantém tudo no seu lugar, sem a gravidade, existiria o caos. E sem fé é a mesma coisa, é o caos na vida espiritual, porque sem fé você não consegue ter nada no seu devido lugar. E a fé não é apenas você imaginar ou desejar algo, mas é confiar plenamente no caráter e na palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque existe algo que a gente chama de fé cega. Né? E o que é a fé cega? Né? É você simplesmente acreditar em algo porque alguém disse para você que aquilo era daquela forma. Ou acreditar sem questionar. Né? Então a gente vê muitas vezes, por exemplo, o pastor fala que algo é assim. E aí você acredita sem questionar, sem procurar lá na fonte, deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo. Não, você confia cegamente. Ou acreditar sem saber o que é fé. Ou seja, você não sabe o que é fé, mas você está comprando tudo que está sendo dito no altar. Mas você não tem a noção do que é a fé. Então, tudo aquilo que está sendo dito, você até pode acreditar, ou você pode até entender a conexão, uma coisa com a outra, mas você não consegue internalizar aquilo, porque você não tem fé. E aí, né, já que a gente agora entende o que é fé, né, e a gente exemplificou o que é fé, a gente vai entrar exatamente na questão da fé que agrada a Deus. Né? E um dos primeiros exemplos de fé que a gente tem na Bíblia, e por isso que eu estou trazendo como exemplo, é Caim e Abel. E isso vai estar em Gênesis 4, de 3 a 5. E a gente vai, essa história, Gênesis vai contar a história de 2 ofertas e 2 corações. Né? A gente vê a história de 2 irmãos, né, filhos de Adão e Eva, né, 2 irmãos que vão, a um determinado momento da história, trazer uma oferta a Deus. Né? E aí a Bíblia vai dizer que Caim trouxe os frutos da terra e Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Mas, além disso, a palavra do Senhor nos diz algo que é surpreendente e que muitos, pelo menos eu no início, tive uma dificuldade para entender, né? Que a palavra do Senhor vai dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. E aqui é importante dizer que a palavra do Senhor não diz apenas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Não, ele fala Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta. E aí a pergunta que se levanta disso tudo é por quê? E como eu disse, eu tive uma certa dificuldade para entender isso, né? Mas a gente pode entender plenamente uma simples dinâmica. Se eu pego algo aqui, um brinquedinho, por exemplo, e chego e falo assim, ó, Pedro, segura. Eu te dei, né? Foi uma oferta, eu te dei um presente, não dei um presente? Agora se eu chego e falo assim, ó, Pedro, ó, eu tava passeando na rua e aí algo tocou meu coração, eu lembrei de você, lembrei que você gosta de bichinho, de dinossauro, entendeu? Eu vi isso aqui, eu falei assim, o Pedro não tem esse bichinho na coleção dele, então eu vou comprar para ele e vou dar para ele. Então, e aí, qual desses dois, né, pareceu mais verdadeiro? A primeira vez, a primeira oferta ou a segunda oferta? A primeira oferta. Não. Qual que pareceu mais verdadeiro, assim?
qual que você acha que foi feita de coração? É a segunda. A segunda oferta. O objeto era o mesmo. Os dois eram brinquedos. Os dois eram brinquedos de dinossauro. Normal. Mas o que mudou? O coração. O coração é diferente. A primeira eu simplesmente te dei. A segunda, eu mostrei por que eu estou te dando. A primeira pode ter sido por obrigação. Ou porque alguém me falou que era para te dar e eu te dei. Né? Mas não tem significado nenhum. Enquanto a segunda tem algo. Foi um sentimento no coração que foi desperto e por isso me levou a te dar essa oferta. Então foi exatamente isso que aconteceu com Caim e Abel. Né? Não era apenas sobre o tipo da oferta, não, porque um deu legumes e o outro deu carne, não tem nada a ver com isso. E a resposta aparece no livro de Hebreus mesmo, no capítulo 11 também, só que no versículo 4, que vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então aí está a resposta. Por que frente a duas ofertas, Deus aceitou uma e rejeitou a outra? Foi pela fé de Abel que Deus, né, aceitou aquela oferta e rejeitou a de Caim. Então a diferença em si não é a oferta, mas a fé. E aqui, né, um ponto interessante que a gente vai falar é que Deus, ele olha sempre primeiro para o coração. Então, em Gênesis 4, né, versículos 4 e 5, vai dizer que Deus olhou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Isso vai revelar para a gente um princípio espiritual, né? Porque Deus recebe sempre a pessoa primeiro e depois a oferta, né? Por exemplo, quando eu fiz a dinâmica da oferta agora para você, né? Que oferta, você falou assim, me agradou mais a segunda, não foi? Mas não foi por causa do brinquedo, foi por causa da forma com que aquilo foi feito. Ou seja, você aceitou primeiro a pessoa, primeiro o coração, e depois foi a oferta em si, que foi o brinquedo, correto? E aqui foi exatamente da mesma forma. Caim, ele trouxe algo para Deus, mas Abel, ele trouxe algo com fé, né? Abel, ele confiava em Deus, ele honrava Deus com o melhor. A palavra diz que ele trouxe a primícia para Deus, né? Enquanto que Caim, ele simplesmente cumpriu uma obrigação. E se a gente traçar um paralelo com hoje em dia, a gente vai ver que as pessoas, elas estão fazendo basicamente a mesma coisa. Elas vão à casa do Senhor, elas vão à igreja, elas cantam, né? Elas aparecem, né? Elas estão ali frequentando a igreja, às vezes até trabalham no ministério, mas faz isso sem entrega, sem fé, né? Sem coração, sem estar exatamente ali, né? Faz como de uma forma robótica, faz de uma forma para bater o ponto, faz de uma forma cultural, porque todo mundo faz, ou as pessoas da família fazem, então você faz também, entendeu? Então, as pessoas estão reproduzindo exatamente o que Caim fez, né, há um tempo atrás. E aí, qual é a reação de Caim? Né? O que acontece com a gente quando falta fé, que foi o caso de Caim? Né? Então, a palavra, como eu disse, a palavra do Senhor diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e aí Caim fica irado, ele fica com raiva, né? E aí em Gênesis 4 também, só que os versículos 6 e 7 vai falar que Deus falou para ele assim: por que você está irado? Né? Se fizer o bem, não será aceito? Então Deus já estava mostrando para ele qual era o correto, o que ele deveria fazer, né? Então se você fizer o bem, você vai ser aceito. E aí ele fala que algo muito profundo para Caim, só que Caim não consegue entender. Ele diz: o pecado está à porta e deseja dominá-lo, né? Então isso mostra que
Quando a fé ela não governa o nosso coração, a gente abre espaço para o pecado entrar. E aí, com o pecado, uma série de outros sentimentos, né? Inveja, ego, orgulho, né? Autossuficiência. E aí, aqui a gente vai ver que Caim, ele poderia ter se arrependido depois que o Senhor fala com ele e abre os olhos dele. Ele poderia muito bem ter se arrependido, ele poderia muito bem ter corrigido o coração dele, ele poderia ter aprendido com a atitude de Abel, né? Falar, olha, realmente eu errei, né? E até era irmão dele, então chegar e falar, ó, tem como me ajudar aqui, né? E mostra como eu devo fazer. Muitas vezes a gente vê até na própria igreja mesmo, alguns irmãos crescendo e outros não tanto, e aí em vez de você chegar e falar, olha, como é que eu posso fazer também, como é que eu posso melhorar, não, você começa a falar mal, invejar, e aí isso está abrindo espaço no seu coração para o pecado. E aí Caim, ele escolhe, né, a inveja e a ira. E aí, né, a gente vai entrar no que é a fé, né, que agrada a Deus, né? Ele esquecendo um pouco de Caim e caindo em Abel, já que é essa fé que agrada a Deus, né? O que é essa fé? E Hebreus 11:6, ele explica 2 elementos da fé. Primeiro, que é crer que Deus existe, né? Que é, falando assim, pode parecer até básico, mas você crer que Deus existe significa que confiar que Ele é real e que Ele está presente, né? Não é apenas saber que Ele existe, mas é viver como se Ele realmente estivesse vendo tudo. Esse que as pessoas pecam, porque muitas vezes as pessoas até falam assim, eu vou orar para que o Senhor esteja aqui. Não, você não precisa orar para que Ele esteja aqui, Ele já está aqui. Ou em algum momento de dificuldade, elas oram falando, Senhor, você não está vendo a minha situação? Você não precisa falar isso, Ele certamente está vendo. Quando as pessoas falam isso mostra o quê? A falta de fé, porque você acha que Ele não está ali, né? E o segundo caráter da fé é crer que Ele recompensa aqueles que o buscam verdadeiramente. Então isso significa o quê? Confiar no caráter de Deus, acreditar que vale a pena não só confiar nele, mas obedecer, saber que Deus honra aquele que busca Ele. Muitas vezes a gente não vê o resultado imediato da nossa busca, mas a gente precisa entender que o nosso Deus, ele honra aqueles que o buscam, e não pode ser, não necessariamente na primeira tentativa, na segunda ou na terceira, mas que nós seremos honrados se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. E Abel, ele tinha esse tipo de fé, né? E o que ele faz? Ele traz as premissas, o que ele tinha de melhor a oferecer ao Senhor. Ele poderia ter oferecido qualquer coisa. Deus nunca falou para ele, né? Ou para Caim, você tem que me dar o melhor. Ou você tem que me dar o que você, né? A sua primícia, Não, Deus nunca falou isso, né? Mas ele traz, porque no coração dele, ele tinha essa fé, ele amava o Senhor e ele deu o que ele tinha de melhor. E muitas vezes hoje a gente não está fazendo isso, né? Muitas vezes a gente não dá nada, mas a gente quer tudo, né? E essa história, né, de Caim e Abel, ela nos faz levantar algumas perguntas, né? Primeiro, como que está o nosso coração? Nós estamos fazendo o melhor? Ou estamos fazendo apenas o que sobra? Ou será que estamos realmente fazendo algo, né? E muitas vezes a gente não está, e a gente está cobrando, né? É a mesma coisa daquele patrão que vai, né, ele emprega o funcionário, ele busca do funcionário a melhor performance possível, mas ele não dá nenhum recurso para o funcionário performar. Então, né, sem essa base, não há performance. Então, sem, né, a nossa oferta verdadeira, a gente
né, não faz, a gente não consegue nada. A gente vê que, por exemplo, duas histórias que podem evidenciar isso, né, a história da multiplicação dos pães e peixes, né, quando aquele menino traz tudo que ele tinha, que no momento era pouco, mas ele deu tudo que ele tinha. E se a gente for parar para pensar, Jesus ele poderia fazer aparecer do nada pães e peixes? Poderia, ele tem esse poder. Ele poderia. Só que ele resolveu incluir aquele garoto naquele momento, né? Incluir o homem naquele momento. Então ele pega o pouco que você tem, né? Que é o tudo que você tem, mas frente às circunstâncias é pouco, e transforma em muito. Da mesma forma que a gente vê no milagre do casamento, né? Da água em vinho. Ele poderia fazer aparecer vinho ali? Poderia. Ele tem esse poder. Mas o que ele faz? O que tinha ali naquele momento? Eram aqueles tonéis com água. Então ele pega o que a gente tem, que é tudo o que a gente tem, mas que na verdade é pouco, e transforma em muito. E aqui é a mesma coisa. Então, o que ele está pedindo não é... A pergunta que está sendo lançada aqui não é se a gente está dando muito, é se a gente está dando o nosso melhor, né? E não apenas a sobra. Porque se a gente der o nosso melhor, mais que seja pouco aos nossos olhos, né, Deus tem esse caráter transformador em transformar aquilo em muito. A segunda pergunta é: a nossa vida com Deus é por fé ou é pelo hábito? Né? A nossa ida à igreja, à casa do Senhor, é uma rotina ou é de coração a nossa vontade de estar na presença do Senhor? Será que orar, nossa oração, ela é uma repetição? Será que a gente está orando sempre a mesma coisa? Né? Ou será que a gente está orando só porque a gente sabe que tem que orar? Ah, não, antes de comer eu preciso orar, antes de dormir eu vou orar, quando eu acordo eu vou orar, mas é aquela oração, né, automática. Obrigado, Senhor, por mais um dia, amém. Né? Obrigado, Senhor, porque, né, o Senhor me sustentou no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Né? Isso não é uma oração, né? Isso é uma oração de repetição, né? Isso não é fé, isso é hábito, né? E isso também serve para, isso também pode ir para no servir, né? Será que eu estou só cumprindo uma escala, ou se eu realmente estou indo lá porque eu quero contribuir, porque eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, né? Deus, ele está sempre procurando o quê? Os verdadeiros adoradores, a fé verdadeira, né? A terceira pergunta que a gente pode levantar dessa questão é: como reagimos quando Deus nos corrige? Caim, ele reage o quê? Ele reage com ira, né? Ele reage com inveja, ele reage com pecado, né? Ele peca contra o Senhor, né? Ele assassina o próprio irmão, né? Mas ele queria, o que Deus queria dele ali? Queria que ele mudasse o coração dele, né? E será que é isso que nós estamos fazendo quando somos exortados pelo Senhor? Será que a gente não está reagindo igual Caim, né, com fúria, com raiva? Né, o que mais a gente escuta é: por que o Senhor fez isso? Né, por que isso está acontecendo? Por que eu, como se eu fosse digno de tudo de melhor, né, como se eu fosse diferente de todos os outros, né? Na verdade, não. O que ele quer é que a gente mude o nosso coração. A palavra do Senhor diz que ele exorta aquele que ele ama. Então, quando nós somos exortados, essa exortação não é para nos humilhar, mas é para nos educar, né? E será que nós estamos realmente usando essa oportunidade para, né, mudar o nosso coração, mudar a nossa postura frente às coisas perante ao Senhor? E para a gente concluir, né, essa história de Caim e de Abel, ele mostra dois tipos de pessoas, né? Um que é as pessoas que fazem coisas para Deus, como Caim fez para ele, e aí, né, deu porque fez para o Senhor.
e tem aqueles que fazem porque têm fé em Deus, que é Abel. Né? E, já que a gente, né, concorda aqui que Abel é aquele que serve de exemplo nessa história, né, e como nós estamos falando do Senhor, eu não poderia terminar essa palavra sem apontar para ele, né? E existe um paralelo, não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas existe um paralelo muito grande entre Abel e Jesus, né? A Bíblia vai dizer, né, que ambos eram justos, né? A Bíblia chama Abel de justo, né? E Jesus também é chamado o justo, né? No Evangelho de Mateus 23:35, Jesus menciona: desde o sangue do justo Abel. Né? Então Abel é considerado justo assim como Jesus. Então, ou seja, Abel já era reconhecido como exemplo de justiça perante a Deus. Né? Então, Abel ele é chamado de justo e ele agradou a Deus. Jesus é chamado de o justo e ele agradou perfeitamente ao Senhor. Tanto que quando Jesus vai ser batizado, né, Deus fala: esse é o meu filho santo a quem me compraram. A segunda característica que unem Abel e Jesus é que ambos foram mortos por causa da justiça. Né? Abel foi morto por Caim pela inveja. E Jesus foi morto por líderes religiosos por causa da inveja e pela rejeição que ele tinha. Então isso mostra um padrão espiritual nas nossas vidas, que é a justiça, ela frequentemente provoca uma oposição. Né? E no caso aqui, para ambos, resultado em morte. Né? Terceira questão é que o sangue de Abel e o sangue de Jesus são similares. Como assim? Né? No livro de Gênesis 4:10 vai dizer que a voz do sangue do teu irmão clama da terra. Né? O sangue de Abel ele clamava por justiça. Mas em Hebreus 12:24 vai dizer que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao de Abel. Né? Que diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Né? Então, o sangue de Abel ele clama por justiça. O sangue de Jesus ele clama por perdão. Né? O sangue de Abel denuncia o pecado, que era o pecado do homicídio ali, foi o primeiro homicídio da Bíblia. Né? E o sangue de Jesus que ele faz? Ele remove o pecado. Quarto questão é que Abel ele ofereceu um cordeiro. Né? Então ele oferece um sacrifício do rebanho dele. Então isso simbolicamente aponta para quem? Para o sacrifício de Jesus. Né? Chamado no primeiro evangelho. E ele é o cordeiro. Evangelho de João 1:29, que vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o primeiro sacrifício aceito por Deus já apontava para Cristo. Porque o primeiro sacrifício aceito por Deus era de um cordeiro. É Deus já apontando, né, para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Quinta coisa, Abel morreu, mas continua falando. Esse, para mim, é um dos versículos assim mais bonitos assim, que eu acho da Bíblia, né? Tirando, né, João 3, que já todo mundo conhece, Filipenses 4:6, né? Mas para mim, é um dos que eu mais gosto, que é Hebreus 11:4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Né? E isso é muito bonito, essa questão do mesmo depois de morto, Abel ainda fala. O que quer dizer isso? Que a fé de Abel continua ainda ensinando gerações. A fé de Abel ainda serve de modelo para gerações e gerações e gerações. Né? E com Jesus foi a mesma coisa. Né? Ele morreu, ele ressuscitou, e ele continua transformando vidas até hoje. Né? Então, existem esses dois paralelos, né, entre Abel e Jesus. Então, a gente vê que Abel ele foi o primeiro exemplo de fé, né, na epístola de Hebreus, pelo menos nesse capítulo 11, né, e a história dele já apontava para algo maior, que era um justo que foi rejeitado, um sangue que foi derramado,
né, em um sacrifício que foi aceito por Deus, né? E tudo isso fala de Abel, mas principalmente, já em Gênesis, aponta para Jesus, né? Então a gente vê que no primeiro livro, tudo já estava apontando para ele, né? Que continua, como eu disse, transformando vidas até hoje. E a pergunta que fica para todos nós é: qual dos dois nós estamos sendo hoje? Estamos sendo Caim ou estamos sendo Abel? Será que nós estamos oferecendo a nossa primícia? Será que tudo aquilo que nós estamos fazendo pela fé no Senhor? Ou será que o que estamos fazendo é apenas como aparência, como obrigação, cumprindo apenas um roteiro? Será que quando somos exortados, quando as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria, será que estamos agindo como Abel, como Caim, né? De uma forma irada, né? Questionando, murmurando, né? Então isso é muito importante que possamos aqui refletir sobre isso, né? E que possamos buscar primeiramente agradar ao Senhor. E como é que a gente agrada ao Senhor? Com fé. E qual fé? A fé de Abel, a fé que vem do nosso coração em querer agradar, em querer andar com Ele, querer ouvir Ele e querer ser um exemplo, assim como Ele foi, assim como Abel foi, e que possamos também nos tornar esse exemplo. Amém? Amém.